Da pauta, projeto de lei de conversão número 4 de 2015, que altera as leis 7.998, de 11 de janeiro de 1991 e 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.779, de 25 de novembro de 2003 e 10.876, de 2 de junho de 2004 e 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e de número 10.666, de 8 de maio de 2003 e da outras providências, novas regras para a concessão de auxílio-doença e pensão por mortes, provenientes da medida provisória 664 de 2014. A matéria já tinha sido anunciada e eu, então, convido o senador e relator, revisor da matéria, senador Telmário Mota, para iniciar a discussão e apresentar o seu parecer, que é favorável ao projeto de lei de conversão, com a apresentação de emendas que apresentará. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, nós vamos fazer um resumo sucinto da MP 664, que ao ir para a Câmara, ela sofreu profundas modificações. Antes de entrar diretamente no relatório, eu queria só salientar um parecer que eu acho interessante, principalmente do senador Paulo Paim, que é uma pessoa muito envolvida nisso e que hoje nos acompanha nesse procedimento. Diz o seguinte: a medida provisória 664 de 2014 promoveu profundos ajustes na pensão por morte e nos cálculos de custeio do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Também orientada para atender necessidade de ajuste fiscal, mas a pretexto de corrigir distorções que caracterizariam o sistema previdenciário brasileiro como extremamente generoso e indutor de práticas oportunistas para gerar o direito à pensão sem base contributiva e beneficiando parceiros jovens. A medida provisória introduziu regras extremamente rigorosas, limitando o direito à pensão mediante instituições de 2 anos de carência e o mínimo de 2 anos de casamento ou união, fixando redução no valor em função de composição da família e número de dependentes, extinguindo o direito à revisão das cotas e a pensão vitalícia para o cônjuge ou companheiro com menos de 44 anos, estabelecendo prazo de recebimento conforme a sua idade. Na forma original, a medida acarretaria graves prejuízos à família com filhos menores ou deficientes, pelo fato de não serem atendidos os novos requisitos fixados. Na Câmara dos Deputados, inúmeras alterações foram promovidas pelo relator, deputado Carlos Zarantini, inclusive acatando emendas de nossas autorias, do senador Paulo Paim, de modo a reduzir carência para 18 meses e assegurar o direito à pensão por menos de 4 meses no caso do casamento de união a menos de 2 anos e garantindo o direito, mesmo sem atendidos esse requisito, para o cônjuge em caso de morte por acidente de qualquer natureza e para dependentes, deficientes graves, inválidos, deficientes intelectuais ou mentais. Portanto, o parecer assegura também, em vista inconstitucionais de modificações propostas do direito de pensão integral, a revisão de cota para dependentes. Também estabeleceu prazo de recebimento de pensão mais justo e adequado, beneficiando os que estejam em faixa etária mais elevada, de modo que possam contribuir por um tempo suficiente para adquirir o direito à própria aposentadoria. Por fim, enorme avanço obtido da Câmara dos Deputados foi o acatamento da emenda que introduziu alternativa ao fator previdenciário, a forma 85/95, de modo a garantir o provento sem redução do trabalho que, com 30 ou 35 anos de contribuição, atinge a soma da idade, mas também da contribuição igual, superior a 85, e da mulher 95. Então, um parecer extremamente confortável, e nós vamos diretamente agora no resumo da M64. A medida provisória 664, de 30 de dezembro de 2014, altera as leis número
8.213, de 24 de junho de 1991, número 10876 de 2 de junho de 2004 e número 8112 de 11 de dezembro de 1990 e a Lei 10.666 de 8 de maio de 2003, a fim de realizar ajustes necessários nos benefícios previdenciários no âmbito do regime geral da Previdência Social, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio à reclusão. E aí, senhor presidente, a título de a gente agilizar, que ela está extremamente já conhecida e balizada, nós vamos dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. A medida provisória atende aos requisitos constitucionais de urgência e relevância, além de não incorrer em qualquer das vedações temáticas estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. O requisito de urgência de medida provisória justifica-se pela necessidade de realizar ajustes necessários nos benefícios de pensão por morte e auxílio-doença no âmbito do regime geral da Previdência Social. O princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes previdenciários da Constituição Federal, artigo 40 e 201. Soma-se a necessidade de se promover regras moralizadoras de concessão e manutenção dos referidos benefícios. Quanto à vedação temática no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, constata-se a concessão dos benefícios de pensão por morte e auxílio-doença, bem como as demais alterações legais previstas, não se insere entre as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49 da Constituição Federal, ou de qualquer de suas casas, artigo 51, 52 da Constituição Federal, e não se enquadra entre os casos de vedação da edição de medidas provisórias, artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nesse contexto, a medida provisória número 664 de 2014 encontra-se em harmonia com o nosso ordenamento jurídico, não viola quaisquer dos princípios gerais do direito e foi redigida com boa técnica legislativa. A proposição não versa sobre a matéria relacionada no inciso 1º do parágrafo 1º do referido artigo 62. Não se enquadra nas hipóteses de seus incisos 2º e 4º, não se destina a regulamentar dispositivo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda. Respeitando-se dessa forma a vedação expressa no artigo 246 da Carta Política e tampouco representa reedição da mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo no artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. A esse respeito, cabe, senhores senadores e senhoras, invocar o conteúdo do parecer jurídico veiculado da informação número 34 de 2015 da consulta jurídica junto ao Ministério da Previdência Social, da Consultoria Geral da União e da Advocacia Geral da União em face das ações diretas de inconstitucionalidade, número 5.230, 5.232, 5.234, 5.238, 5.246, 5.280, impetradas em desfavor dos instrumentos em análise. Segundo comprovado o referido parecer, não existe nenhum afronto ao artigo 246 da Lei Maior, que veda a adoção da MP na regulamentação de artigo constitucional, com a adoção dada por emenda promulgada entre 1995 a 2001. A afirmação decorre de fato de que a redação original dos dispositivos constitucionais relativa à pensão por morte, datada de 1988, que dispunha sobre sua previsão em lei, respeitado o piso de um salário mínimo, não foi materialmente alterado pela emenda constitucional número 20 de 1998, que somente cuidou de reposicionar as regras então existentes. Em sintonia com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela ausência de afronto constitucional em relação ao MP, que regulamenta artigo reposicionado pela EC número 20 de 1998. Portanto, senhores senadores, senhores deputados, senhores senadoras, da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira. Quanto à adequação orçamentária e financeira da MPV, número 665 de 2014, não há reparo a fazer. Sobre esse pressuposto, registre-se a análise presente na nota técnica número 3 de 2015, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara de Deputados, em que enfatiza que a MPV em tela deverá reduzir fomento de gasto da União, segundo demonstração
de impactos elaborado pelo Ministério da Previdência Social, a MP 664 de 2014, permitirá a redução das despesas do RGPS para este ano de 2015, em cerca de 2 bilhões e 400 milhões, divididos aproximadamente em pensão por morte e auxílio-doença. Orientação, senhores senadores e senhoras senadoras. Pela constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade da MP 64 de 2014, bem como pelos pressupostos de relevância e urgência e pela sua adequação orçamentária e financeira, no mérito pela aprovação do projeto da Lei de Convenção número 04 de 2015, nos termos do relatório aprovado pela Câmara dos Deputados. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, esse é o relatório que opta pela aprovação de acordo com o relatório e as modificações que foram feitas na Câmara Federal. Esse é o relatório, senhor presidente. Em seguida, senhor presidente, foi feita aí a proposição de 3 emendas, que são emendas que alteram, modificações de redações, né? A primeira emenda altera a redação do artigo número 5º do projeto de lei de convenção para a seguinte: artigo 1º, artigo 5º, os atos praticados com base em dispositivo da medida provisória número 664 de 29 de dezembro de 2004 serão revistos e adaptados ao disposto nessa lei. A justificativa: o projeto de lei da convenção aprovada pela Câmara dos Deputados contém erro de manifesto de linguagem no artigo 9º, que requer correção mediante a presente emenda de redação. Diz o referido 9º. Artigo 9º. Os procedimentos realizados durante a vigência da medida provisória 664 de 2000 serão adaptados aos termos desta lei. Contudo, o termo procedimentos não tem na acepção adotada no ordenamento jurídico brasileiro a conotação que se buscou empregar, qual seja, a de que sejam efetivamente previstos os atos administrativos praticados durante a vigência da medida provisória, para que seja adaptada ao que o PLV estabelece. Em revisão, é relevante a medida que, na vigência da MPV, datada a redação conferida nos artigos 74, 75 e 77 da Lei 8.213 de 1991 e correlata da Lei 8.112 de 1990, benefícios foram negados por ausência de carência de 24 meses ou concedidos em valores inferiores em confusão da regra de cálculo então proposto. Com a rejeição dessas modificações nos termos propostos e suas alterações pelo PLV, impõe-se prever a revisão do requerimento de benefício negado e dos concedidos a menor para que sejam adaptadas às novas regras. Contudo, a expressão empregada pelo texto, procedimentos, essa é importante, procedimentos, não assegura esse resultado, podendo ser interpretada como aponta a professora Maria Silvia de Pietro, como o conjunto de formalidades que deve ser observada para a prática de certos atos administrativos, equivale a rito, a forma de proceder, mas não quanto ao seu mérito. Assim, para evitar interpretações equivocadas e assegurar a prevalência da intenção do texto aprovado pela comissão e pelo plenário da Câmara dos Deputados, é que se propõe a tal modificação, senhor presidente, de redação. A segunda emenda de redação, senhor presidente, dá-se o artigo 6º da EPLV, alterada pela emenda aglutinativa número 4 da Câmara dos Deputados. A seguinte redação: artigo 6, parágrafo 1º, ponto. Parágrafo 2º, 2 anos para nova redação. A linha A, dos artigos 16, parágrafo 1º e 3º, e artigos artigo 7, parágrafo 2º, inciso 1º, 5º, 3º e parágrafo 77, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei 8.213 de 1991, relação às pessoas com deficiência intelectual ou mental. Ou seja, isso vem, senhor presidente, essa emenda, para evitar um erro de interpretação daquilo que foi proposto as alterações que foram pelo PLV na Câmara. Portanto, para que não haja aí interpretação, né, de 2 anos ou daquelas pessoas que têm doenças intelectuais, portanto, vem fazer essa justificativa e essa correção. E, por último, nós estamos aí propondo, eu poderia até estender um pouco, senador Pimentel, a presente emenda, deixa eu fazer, a presente emenda de redação visa corrigir erro de técnica legislativa
presente na redação final oriunda da Câmara dos Deputados, derivada de erro presente na emenda aglutinativa número 4 do plenário, aprovada na sessão de 14 de 5 de 2015. Os ajustes no inciso 2º visam impedir que se interprete voltada à protelação de vigência da alteração feita quanto à inclusão como dependente de filhos não emancipado, menor de 21 anos, no RGPS, que entra em vigor na data da publicação. Inciso 3º, originalmente, inciso 4º, de que pessoa com deficiência grave, entre parênteses, que trata em vigor em 180 dias, na forma do inciso 1º, a qual não foi afetada pela referida emenda. Então, para evitar esse choque entre o inciso 2º e o inciso 1º, que está se propondo essa emenda de redação. E, por último, senhor presidente, nós temos aí mais a última das emendas de redação, que dá seu artigo 6º da Lei 8.213, constante do artigo 1º da PLV, a seguinte redação declarando-se, em consequência, prejudicada as alíneas B e C do inciso 2º do artigo 7º, o qual passará a ser redigido na forma seguinte. Parágrafo 5º. Nos casos da impossibilidade de realização de prática médica pelos órgãos ou setor próprio competente, assim como das efetivas capacidades física ou técnica de implementação das atividades e entendimentos adequados à clientela da Previdência Social, o INS poderá, sem ônus para segurado, celebrar, nos termos do regulamento convênio, os termos de execução descentralizada, termos de fomento ou de elaboração, contrato não oneroso ou acordo de cooperação técnica para a realização da perícia médica por delegação ou simplesmente cooperação técnica sob sua coordenação e supervisão com órgãos da entidade pública ou que integra o Sistema Único de Saúde, entidade privada de serviço social de formação profissional vinculada ao sistema sindical, entidade privada de comprovação de idoneidade financeira e técnica, desde que não empregue o segurado que durante o gozo de seu auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno da atividade. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, vier a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Portanto, aqui, senhor presidente, disciplina, mais uma proposição feita de que a empresa, na Câmara foi tirado, de que a empresa não bancaria, né, esse afastamento do servidor por 30 dias. Portanto, senhor presidente, assim, para harmonizar essas alterações com o texto da lei e evitar situações imprevistas pelo próprio autor do destaque, votado pela Câmara dos Deputados, gerando lacuna legal, torna-se necessária a presente emenda. Portanto, senhor presidente, essas são as 3 emendas de redações, aí o relatório, a legalidade, e assim a gente conclui o nosso trabalho. O